Como que nós conhecemos o mundo? São os desafios, né, pessoal? Conhecer o mundo, mas não sem antes de conhecer a nós mesmos, não sem antes de conhecer a nossa essência. E elas estão atreladas, esses conhecimentos estão atrelados uns aos outros, porque parece desafiador conhecer o mundo, entender sobre o mundo, entender os árabes, os franceses, ingleses, o Ocidente por si, a Ásia. É um desafio. É um desafio maior do que conhecer a nós mesmos. Eu acho que são etapas. Quando pensamos conhecer a nós mesmos, ou o que é que sabemos de nós mesmos e o que sabemos sobre Deus. Mas nessa porção, Vaeira, nós temos a oportunidade, eu acho que depende muito do olhar que cada um de nós temos sobre o mundo, sobre a existência, sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre Torá. Do que lemos e ouvimos, e depende dessas condições, dessas informações. Mas Vaeira, ela vai nos ensinar a compreender mais sobre o mundo, o nosso mundo, a nossa existência, e também compreender a humanidade. É um desafio. Não somos antropólogos. Nós temos um pouquinho da ciência e da loucura de cada um, de cada ciência. Da psicologia, da psiquiatria, precisa ter para entender nós mesmos. Para entender sobre a humanidade, a antropologia vai nos dar mais algumas ciências e depois as políticas da hegemonia do mundo. É importante para nós conhecermos sobre o mundo? É importante? É relevante sabermos mais sobre o islamismo? É importante saber sobre a cultura da Ásia, do Ocidente? Entender o cristianismo? É importante? É relevante para nós? Não seria mais relevante estudarmos sobre Torá, sobre judaísmo, não é? Não é mais importante? Sobre os profetas, sobre as tradições, sobre o sionismo, não é isso? Que precisamos nos apegar em estudar e compreender? Mas não. Os desafios são maiores porque quando você é chamado para ser, e vós sereis para mim uma nação santa. Tudo bem. Para ser santo, eu preciso compreender sobre as leis que santificam o homem, compreender as leis que santificam a terra, compreender as leis que santificam a família, que santificam o Shabat. Não é isso? Vós sereis para mim uma nação santa. Agora, a outra parte da frase que diz assim, um povo sacerdotal. Então, aí, a exigência de nós compreendermos mais, muito além de nós mesmos, muito além do judaísmo, muito além da Torá, muito além do sionismo. Nós precisamos entender um pouco mais sobre a humanidade. Por quê? A proposta dos patriarcas que constituem os 70 povos, o primeiro grande patriarca está sendo chamado para ser pai de uma multidão de nações. E depois do seu descendente, que ainda virá nas próximas leituras, Jacó vai constituir, veja, que os povos que vão surgir de Ismael e os povos que vão surgir de Esav,
eles vão constituir príncipes. Por que que precisa ser príncipes? Por que que Jacó é tribos? Porque Jacó é um clã. É um clã de 12 tribos que vai formar um único povo. Mas Ismael e Esave, que vamos compreender nos próximos estudos, eles estão formando príncipes, 35 príncipes que saem de Esaú e outros 35 que vão sair de Ismael, e eles vão constituir povos da proposta que Deus fez ao patriarca: você será pai de uma multidão de nações. Agora está aparecendo no cenário dos nossos estudos quem? Isaac. O próprio Abraão, com o nascimento de Ismael, ele passou a se distrair, exatamente sob o legado de que os anjos confiaram a ele, dizendo: ele ordenará seus filhos após si. Ismael, ele traz, do que nós estudamos nas últimas semanas, é um selvagem de que as mãos deles estarão sobre todos e as mãos de todos estarão sobre eles. Filho de Abraão com uma egípcia. Quando nós falamos primos, o que nós pensamos? Os nossos primos. Alguns muçulmanos veem de forma pejorativa, mas outros consideram como uma forma mais familiar do convívio de um judeu com um muçulmano. No Brasil funciona hoje mais do que no Oriente Médio, porque em vários lugares do país, judeus e muçulmanos são amigos. Eles coexistem, são sócios. E alguns são até parentes. Mas o que nós falamos quando o sentido mais forte da palavra primos? Islame e Shilomo não são similares? São similares? São nomes similares? São primos. São meio parentes. É um pouco de Abraão e um pouco de Canaã. Um pouco de Ram, um pouco de Egito. Quando Sara resolveu o problema dizendo: tome a minha serva e você terá o filho de que Deus está me impedindo de te dar. Não foi uma distração divina. Era a proposta que Deus havia feito antes a Abraão, dizendo: Abraão, você será pai de uma multidão de nações. Antes ele ser o pai do filho da promessa, ele tinha que constituir povos. Os povos de que não foi possível a partir de Noa. Em vários momentos da história, achando ele vai tentar constituir Gog e Magog. Mas vai ser agora, a partir de Abraão, que ele vai merecer ser constituído pai de uma multidão de nações. E com o nascimento de Ismael, o nascimento de Isaac, o filho da promessa, nós temos aqui uma mudança significativa de um período em que estudamos Lech Lechá, de que Abraão sai do cenário de uma terra cosmopolita para peregrinar para uma terra da promessa. Então são vínculos que têm diferentes distinções, diferentes missões, diferentes papéis, para nós compreendermos. Então, é desafiador conhecer sobre nós mesmos? Sim. Como que eu faço para conhecer sobre eu mesmo? E se eu não conheço eu mesmo, como posso conhecer a Deus? E o que me faz? O que pode fazer eu conhecer eu mesmo? O Salmo 19 diz assim: se não for a tua lei, quem poderia me fazer compreender os meus próprios caminhos?
os meus próprios erros. Então, quando nós conhecemos a Torá, estudamos a Torá, nós ampliamos a margem de autoconhecimento. O autoconhecimento é importante? É um passo importantíssimo. Indispensável. Quando eu conheço sobre mim mesmo, eu passo a conhecer e compreender a Deus. Por quê? A Torá de que Davi disse: se não for a tua lei, quem poderia me fazer compreender os meus próprios erros? A Torá é o reparo que Deus dá ao homem de chegar aos níveis de acordo com a nossa imagem e semelhança. Como que eu chego à semelhança de Deus? Elevando-se. Me elevando. Conheço mais sobre o Shemuel conhece mais sobre Deus. Conheço mais sobre o Shemuel, conheço mais sobre Torá, conheço mais sobre Deus. Agora eu preciso compreender sobre os povos pelos quais fomos constituídos de sermos Cohen. Então existem os povos, depois Israel, depois Levi, depois os Coanim, depois o Cohen Gadol e depois Hashem. Viu a minha pirâmide? Gostou da minha pirâmide? Lá, com a destruição do templo, o judaísmo rabínico assumiu um papel importantíssimo, com a ausência dos levitas, com a ausência do serviço dos levitas no templo, com a ausência dos sacrifícios. Nós assumimos a primeira proposta lá quando saímos do Egito, dizendo: vós, clã de Jacó, são para mim um povo sagrado. Vocês são para mim uma nação sacerdotal. Então, depois da destruição do templo, todas as tribos são o Cohen das nações. É o sacerdote do Brasil, da Inglaterra, da França, da Arábia Saudita. Essa é a proposta que Deus fez sobre o filho de Jacó, sobre um clã de 12 tribos. E os espalhou por onde? Os espalhou por entre as nações. Estamos aqui no Brasil, estudando o Torá, no Shabat, na contramão de uma cultura ocidental, de uma tradição cristã. Você está aqui. Lá fora, tudo está funcionando, a indústria, o comércio, os negócios. Para amanhã, no domingo, eles terem o dia sagrado deles. É isso. Quem que está fora da casinha? É o Brasil? Não. Somos nós. Nós estamos fora da nossa zona de conforto. Nós estamos fora do nosso reduto de segurança. Mas fazendo o quê? Quais são os interesses divinos que você representa no Brasil, aonde você está? Quais são? Qual o fator de influência que nós precisamos exercer do lugar de onde nós estamos? Para nós compreendermos sobre aliar, sobre retorno, sobre lei de retorno. Então, esses são os passos dos desafios que nós passamos a compreender. Quando você olha para o islamismo, você fala: eu entendo eles. Quando você olhar para a cultura cristã e para um cristão, você diz: eu os entendo. É diferente. Porque a avó te diz que o irascível não pode ensinar, ele não pode esmurrar a mesa, causando terror nos seus alunos. O terror que ele causa nos seus alunos cria um bloqueio de que os impeça de compreender, de aprender. O irascível não pode ensinar. O tímido não pode aprender, porque o tímido, se ele tem vergonha de perguntar,
se ele tem vergonha de perguntar, ele vai voltar com a dúvida para casa. Ele criou um bloqueio em si mesmo de aprender, de conhecer. Mas antes disso, foi considerado que o tolo não teme o pecado e o ignorante. O que o ignorante não pode fazer? O ignorante não pode agradar a Deus, diz Pirkei Avot. O ignorante não pode agradar a Deus. Então, a ignorância, ela nos coloca no lugar de isolamento, de não compreendermos sobre nós, sobre Torá, sobre Deus, sobre Hashem. E aí? Quais são os meus julgamentos que eu terei sobre o mundo? Sobre o cristianismo de Esav, sobre o islamismo de Ismael, sobre os outros povos. Que tipo de julgamento eu posso trazer? Um julgamento ignorante. A ignorância, ela está carregada de preconceitos. E o preconceito vem o ódio gratuito. Hoje as pessoas parece que é intencional. Quando as pessoas dizem assim, não, olha, desistam de entender sobre o conflito árabe-israelense. É muito complexo. É como se a pessoa precisasse de um pós-doutorado para entender o que está acontecendo no Oriente Médio. Não é verdade isso aí. Isso é uma indução que as pessoas fazem para massa desistir de entender e serem levados como massas de manobras. É mais fácil você conduzir a manada ignorante, que não tem o conhecimento do que está acontecendo. Por quê? Acadêmicos, professores, mestres, doutores, jornalistas dizem, é muito complexo. E o cidadão que está em casa diz assim, é melhor desistir de querer entender esse conflito. E não é complexo. Acontece que tem uma intenção de você conduzir um público jovem que desistiu de entender a hegemonia política do Oriente Médio, a hegemonia política do mundo, e ele passa a fazer os seus julgamentos com ignorância. Aí vem o antissemitismo ganha força, o antisionismo ganha força, a violência, a Inquisição ganha força, a Inquisição ganha aprovação da massa. O Holocausto, os campos de concentração, os campos de extermínio, ganha força popular, ganha aprovação. Mas não é a exigência dos céus de que os cristãos nos entendam. Não é a exigência de Hashem de que o mundo islâmico nos entendam. O que Deus espera então? De que nós os entendamos. É o teu papel entender isso. Combater a desinformação é importante. O combate à desinformação. Mas nós precisamos entender na raiz. E não é complexo, pessoal. Só precisamos eliminar uma lâmina do Yetzer Hará que chama-se preguiça. A preguiça, ela é um poodlezinho que veio do pet. Tem raçãozinho da pedigree, tem um sofazinho, ele come e dorme, vai para o pet. Isso é a preguiça. É uma zona de conforto assim bem limitada.
Então, quando nós saímos do campo da preguiça, nós começamos a entender e expandir. Expandir. Né? Como que explica o nosso desenvolvimento humano? Né? O nosso desenvolvimento humano, todo o preparo para você chegar à fase em que você está. Porque a avó te diz assim, aos 5 anos começa o estudo da Torá. Aos 10 da Mishnah, aos 13 do Talmud. O que acontece com o menino aos 13 anos? Ele é bar mitzvah, ele tem maioridade religiosa, ele tem maioridade espiritual. Aos 18 anos ele já pode se casar. Aos 30 a idade da força. Aos 40 o que ele já pode fazer? Dar conselhos. Aos 60 é um zaken. Daí vai a sepultura. Como que nós nos desenvolvemos assim? Falamos um idioma além do nosso, somos alfabetizados. A expansão do QI, da inteligência, o que ela precisa, que bloqueio que ela precisa minar? Qual o bloqueio que ela precisa minar? A preguiça. É a preguiça. Você tem que ir além. Você vai passar do ensino fundamental, do ensino médio, você vai fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Vou me aplicar em outros idiomas. Quantos idiomas precisa o mestre? O mestre 1. Além do idioma, tem que falar mais um outro idioma. O doutor tem que falar quantos idiomas? Mais 2 além do natural. Houve expansão ou não? Houve. Só que a massa de manobra, que tinha um filósofo brasileiro que dizia que existe o idiota útil. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que existe doutores que estão na manada da massa de manobra. Ele não tem um senso crítico. Porque o principal objetivo de você expandir o seu conhecimento é você desenvolver uma massa crítica. Não participar de uma massa de manobra. Você tem doutores, juízes, políticos, engenheiros, advogados e todas as outras especialidades e profissões e qualificações com doutorado que ainda pensa que judeu e muçulmano são as mesmas coisas. Não é burrice. E para nós, de quem se espera alcançar esse nível de compreensão, nós precisamos sair dessa zona de conforto e expandir exatamente os conhecimentos. Conheça mais sobre você, conheça mais sobre seus limites, sobre suas capacidades, suas vocações, suas habilidades. Comece a usar isso como ferramentas. Comece a proteger os seus instintos das limitações que você está vendo. O Yom Kippur, que nós rezamos todos os anos, ele tem o potencial, quando nós conhecemos os nossos limites, porque nós passamos a compreender mais sobre os nossos erros, que é o julgamento que nós devemos fazer sobre nós mesmos. Pecamos, traímos, roubamos, falamos em linguagem vil. Tudo isso tem que ser parte da sua avaliação do que você conhece sobre você. Porque não é o Cohen
Gadol que está julgando suas ações. Esse julgamento, ele tem que vir de você, e ele só pode gerar o arrependimento quando você produziu isso. Eu produzi o arrependimento. Mas do que eu estou me arrependendo? Porque eu conheço os meus limites, eu conheço todas as linhas que eu ultrapassei do que a Torá me limita. E cada pessoa, cada indivíduo é um universo totalmente distinto. São digitais diferentes. E aí, quando nós conhecemos as nossas limitações e as nossas capacidades, as nossas condições, nós aumentamos em nós a capacidade de expansão. Quantos de vocês não tem pessoas que você começa a observar, você fala assim, olha, a mudança. E você vê as pessoas se desenvolvendo assim, de forma muito rápida. Socialmente, economicamente, intelectualmente, você vai vendo as pessoas assim, subindo. Sabe o que está acontecendo em Vaierá? Está acontecendo a elevação de Abraão. Porque o mundo que nós conhecemos, ele tem a sua maneira de se relacionar com o universo, ele tem a sua maneira própria de se relacionar com Deus. Nós não podemos pensar que Hashem só tem tato e contato com o povo judeu. Tem? Não, vai muito além. Deus fala com os cristãos e os cristãos falam com Deus. Deus fala com os muçulmanos falam com Deus. Qual que é a diferença do judeu? A diferença é de que Deus, na relação com Israel, no clã, ele exige de que nós falamos com ele de forma direta. Nós falamos com Deus de forma direta. A Hashem não permite que você faça uso de nenhum tipo de intermediação. Abraão não é nosso intermediário, Moisés não é nosso intermediário, porque todos esses justos, eles trazem os seus méritos os acompanham. Agora, o que está acontecendo aqui é que traça essa diferença. Deus passou a exigir isso de Israel a partir de qual momento? Hashem passou a exigir isso de Israel a partir do momento em que ele, pessoalmente, esse pessoalmente eu não estou limitando a unidade divina, eu estou trazendo uma intimidade da forma como Deus resgatou Israel de um outro povo, tirando do Egito através de sinais que quebram a barreira da natureza, de que até aquele momento a humanidade conhecia Deus ali, de forma limitada. Deus conhecia o mundo conhecia Deus através da força da natureza. Elohim. Dos 72 nomes divinos, de que a Cabala estuda sobre isso muito bem, e eu não sou essa autoridade, é que nós compreendemos a forma como Deus atua com todas as forças no universo. E até Abraão, a humanidade conseguia ter a compreensão de Deus através do seu atributo Elohim, de Deus. Por quê? O que dá o orvalho, o que faz a grama crescer, o que faz a terra produzir, o que faz os mares manter os seus limites, o que faz o tempo percorrer dentro dos seus limites. O que é isso? Foi a forma como Deus trouxe a criação, dando a ela os seus limites. Foi desse ponto de vista que Abraão descobriu Deus. Ele não aceitava a proposta de um politeísmo de múltiplos deuses. Ele entendia que havia um único ser que controlava todas as coisas. Um único ser. É por isso que no diálogo de Moshe, quando Moshe, com as suas reservas, ele faz uma pergunta dele na terceira pessoa. Ele diz assim, Hashem,
E se a dona Lídia perguntar quem te enviou, o que eu digo? Aí Hashem diz assim: ó, eu sou o que sou, te enviou. Mas por esse nome, os teus pais não me conheceram. Por que o rigor e a severidade de Hashem ela é muito mais forte para Israel do que para os outros povos, que também são filhos de Abraão? Por quê? Por que a severidade divina nos deu os prógrons? Por que a severidade divina nos deu o antissemitismo, o antisionismo, a Inquisição? Por que a severidade divina nos tirou da nossa própria terra, nos espalhando por entre as nações, e antes de nos devolver para o nosso próprio lugar, nos deu o holocausto? Por que a severidade de Deus é muito mais forte sobre o seu povo do que sobre os outros povos? É porque ele passou a se relacionar de forma muito mais íntima de Israel do que dos outros. E aí que está a diferença. Da forma como um cristão. Existe uma conexão. Ela existe. Existe a conexão do muçulmano que se comunica com Alá. Mas não é a mesma de como nós nos comunicamos com Hashem. É diferente. Então, da resposta que Moshe tem sobre a pergunta da dona Lídia, não era da dona Lídia, não era a dona Lídia que queria saber, não eram os anciãos, os hebreus, que queria saber sobre quem te enviou. Era Moshe que precisava ter a certeza, mas ele não teve a total coragem de perguntar: mas escuta, mas com quem é mesmo que eu estou falando? Eu ainda não estou certo com quem que estou tratando. Então ele falou: Hashem, e se os anciãos perguntarem quem te enviou, o que eu digo a eles? Ah, eu sou o que sou, te enviou. Mas, por esse nome, não me fiz conhecer aos teus pais. Abraão viu o mar se abrir. Abraão viu os granizos que arruinaram com a produção do Egito. Abraão viu ou foi convencido sobre a existência de Deus porque o maná caiu no deserto. Nenhuma dessas grandes experiências, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó teve. Por quê? Como que eles compreenderam Deus? Eles compreenderam Deus de uma forma muito gratuita. Eles não exigiram nenhum milagre para saber sobre. Não precisou o mar se abrir. Não precisou nada disso para que Abraão quisesse saber mais sobre Deus. Não. Pelo contrário. Os caminhos de Abraão foram limitados, foram dificultados. Foi testado. 2 vezes ele perdeu a esposa pelas autoridades do Egito, depois de Elimelech. Perdeu sua produção, perdeu seu gado. Entrou na guerra por causa do seu sobrinho. Teve que separar a briga dos pastores. Teve a controvérsia do nascimento de Ismael com Agar e Sara. Um rolo familiar. Teve que despedir o seu próprio filho. Teve que circuncidar aos 99 anos. E depois teve que dar o seu filho em um teste derradeiro. É por isso que a exigência de Hashem lá, depois da saída do Egito, ele diz assim: estou irritado com este povo, porque eles me testaram 10 vezes. Israel testou Deus quantas vezes? 10. Foram testes de Israel contra Deus. Hashem deu 10 sinais para Israel se convencer de que ele o havia enviado. Moshe. E quando Israel chega ao deserto, eles fazem 10 testes. Deus está ou não está? Então, a severidade divina ela é muito mais forte. Por quê? A partir desse momento, ele diz assim: eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito.
50 dias depois da saída do Egito, os 3 milhões de hebreus que saem do Egito, o que acontece? Eles escutaram Deus como? Como que eles escutaram Deus? Pessoalmente. Tanto que a reação pós a revelação do Sinai foi a de nivelamento, porque o sentimento dos hebreus em relação a Moisés, antes da revelação do Sinai, era assim: Moshe era o grande profeta. Não sei qual força que Moshe movimenta tudo isso, mas sim, há uma diferença entre Moshe e nós. Depois do Sinai, houve a sensação de que o nível de profecia de 3 milhões de hebreus era o mesmo de Moshe. Porque quando Míriam, ela se sente à vontade de falar mal de Moshe, ela diz assim para Arão: olha, quem pensa Moshe ser? Pois Deus fala com ele, mas ele também fala conosco. O que isso quer dizer? Houve um nivelamento. Quando Cora decide fazer uma revolta, arrastando 250 príncipes do povo, ele diz assim: Moshe e Arão, quem vocês pensam serem? Por que vocês se elevam acima da congregação? Porque toda a congregação é santa e com ela falou Deus. Então, Cora também tinha a sensação de que o nível de profecia de toda a congregação era compatível de Moshe. Só que quando eles ouviram Deus, eles disseram assim: não pode o homem ouvir Deus e continuar a viver. Moshe, fale tu conosco ou certamente morreremos. Aí esse desnivelamento acontece novamente porque o próprio Criador achou sensato o que eles pediram. E toda a revelação da Torá, ela vai ser feita através de Moshe. Vocês conseguiram compreender de que muda no mundo? O mundo passa a ter um Deus muito mais presente do que tinha antes de Moshe. Antes de Moshe, a humanidade precisava se esforçar e observar a existência para compreender que existia um único Deus por trás de todas as coisas. E o que está acontecendo aqui? A elevação de Moshe de forma gratuita. Os desafios para nós no século XXI, nós judeus do século XXI, é muito maior. Porque mesmo além dos nossos profetas, nós sabemos sobre todas as formas pelas quais os decretos de Torá se cumpriram a favor e contra o seu povo. Nós somos sobreviventes da primeira e da segunda destruição do templo, da diáspora que nos espalhou por entre todos os cantos, dos pogroms, da Inquisição, das cruzadas, da Inquisição. Nós somos sobreviventes e a nossa geração viu sobre o nascimento do Estado de Israel. Quando eu vim para esse cenário, Israel já existia. Israel já existia. E aí, pessoal, o rigor das expectativas do Tribunal Celeste sobre o judeu do século XXI se torna maior, porque nós somos as testemunhas de todas estas coisas, de que o único povo que sobrevive, que existe há mais de 3.300 anos, diferente de todas as grandes civilizações que passaram pela história, é o povo de Israel. Somos as testemunhas do Sinai. Então, nesse diálogo de Moshe, é que Hashem, ele dá exatamente a receita dizendo: eu sou Deus que tirei vocês da terra do Egito, vocês não farão para ti nenhuma, não terá diante de ti nenhum outro Deus. Vocês não podem ter outra divindade diante de vocês. É papo reto. Eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Não precisa ter intermediário.
Vocês entram na sala da audiência. O que é os 3 passinhos para trás quando dá me dá? O que significa? Nós estamos entrando na audiência. Você está entrando diante da presença divina. Você dá 3 passinhos para trás e 3 passinhos para frente com o teu pé direito, não é isso? Aí você inicia a Amidá. Você começa as suas orações. Avraham não recebe 3 anjos, é nessa porção? Depois de Lech Lechá, Hashem diz assim: ande na minha presença e se aperfeiçoe. Por quê? Por que Hashem não falou com Avraham da forma como tratou com Moshe? Por que foi diferente as relações? Não que Avraham, nem Isaac, nem Jacó estejam reclamando dessa preferência, mas por que essas relações foram diferentes? Porque o pedido de Deus a Avraham é: ande na minha presença e se aperfeiçoe. Essa porção, qual a importante mitzvah que nos dá o sinal de Avraham? Qual a mitzvah que nos liga a Avraham? Ou os homens? A Brit Milá. Avraham foi circuncidado com quantos anos? Com 99 anos. Com qual a idade que Avraham foi chamado a sair de Ur dos Caldeus? 75 anos. Quanto tempo depois Avraham circuncidou? 24 anos. 25 anos. 24, 25. Depois nós trazemos o engenheiro para resolver. A exatidão. Um matemático. 25 anos. 25 anos levou para Avraham circuncidar. Prestem bem atenção, pessoal, que a forma como Deus passa a se relacionar com Avraham muda a partir de qual momento? Quando que nasce Isaac? Quando, pessoal? Eu estou perguntando porque eu estou explorando a cabeça de vocês a mexer com a preguiça. Sim, eu quero saber, o Isaac vem depois de qual grande evento? Brit Milá. Depois da Brit Milá. Quando nós falamos Elohim, a forma usual, o nome comum que a Torá, os profetas, os nossos sábios ainda dão sobre Deus, é uma forma comum de que todos, judeus e não judeus, sabem que existe um Deus acima de tudo. Essa é a forma pela qual ele é conhecido, por estar por trás de toda a criação. Então, como que Noa se protegeu da natureza? Porque a natureza é Elohim. Hashem age com os limites da natureza. Sabe os limites da natureza? Veio o dilúvio. Como que Deus salvou Noa do dilúvio? Quem que salvou? Faça uma teivá. Quer se salvar do decreto da natureza? O que Noa teve que fazer? Teve que fazer a arca. Quando Deus pede para Avraham, ande na minha presença e se aperfeiçoe, Avraham. Por quê? Porque Deus queria dar um avanço no contato que tinha com Avraham. Hashem queria falar além de Elohim. Deus queria se comunicar com Avraham além da natureza. Ele já estava afinando a forma como tratava com aquele que tinha o potencial de ser o pai da nação sagrada.
Então, quando ele diz ande na minha presença e se aperfeiçoe, é porque a intenção divina era de evoluir na relação de que Deus tinha o desejo de ter com Abraão. Isso vai levar quantos anos? A Brit Milá, pessoal, ela é a imperfeição que todo homem nasce. Ela é uma quelipá. Ela é uma impureza que impede o homem de ter uma relação com o próprio Deus além da natureza. Preste bem atenção. Os hebreus, na época de Moshe, já eram céticos a milagre, certo? Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa, ela falou assim, ai, que ódio do povo hebreu. Por quê? No sentido, não julguem ainda essa pessoa. O que ela quis dizer, tratava-se sobre a resistência dos hebreus que saem do Egito em afinar um caminho de obediência. Então, ela falou no sentido da resistência. Ai, que ódio! Por que foram tão teimosos, tão resistentes? Por quê? Porque os hebreus, eles naquela altura em que Moshe aparecia, os milagres, os sinais, os hebreus já eram mais céticos a isso, mais resistentes. Se Moisés andasse sobre as águas, aquilo não era suficientemente para convencer sobre qual força estava por trás dele. Eles queriam algo mais consistente, até porque eles estavam no Egito. O Egito é a terra das magias, dos encantos, da mística. Alexandria ainda continua sendo uma terra muito mística, forte. Então, havia uma resistência dos hebreus compreenderem sobre a reação divina. Por quê? Veja, por que um ícone do cristianismo, o que valida o Messias? Isso não é a crítica, mas só para nós compreendermos mais sobre o cristianismo, entendeu? Por que o Messias do cristianismo, ele consegue agregar tantos ocidentais? Porque o mundo, ele está acostumado a se relacionar com Deus como a natureza. Eles conhecem Deus a partir da natureza, eles não ultrapassaram esse limite. Então, o seu guia, que é a inspiração messiânica do cristianismo, ele vai aparecer no cenário daquele momento com que tipo de persuasão ao Ocidente? Ele vai conseguir transcender de Elohim para El Shaddai no momento em que ele faz os sinais, o que impressiona o mundo. Multiplica pão, anda sobre as águas, transforma a água no vinho. Então isso é muito além do que a humanidade estava acostumada a se relacionar com Deus. Vê a diferença ou não? E parte do antissemitismo ele está nisso. Por quê? Porque os cristãos não entendem por que lá a questão da rejeição. Porque o judeu sempre foi cético em relação a milagre que ultrapassa as leis da natureza. Se você não persuadir de acordo com a Torá, com o Talmud e assim, não há meio de você convencer um judeu se você transformar a água em vinho na frente dele. Ele é cético. Por quê? Porque a relação dos descendentes de Abraão com Deus, ela ultrapassou o plano de Elohim, ou seja, ele vai muito além da natureza. O que a Haftará está nos mostrando hoje? O que a Haftará nos mostra hoje? Qual a história? Quem se lembra da história da Haftará?
A esposa, a viúva do profeta Ovadia, teve os seus filhos confiscados pelo credor da dívida de Ovadia. Ele financiou no Itaú, ou no Banco dos BRICS, de que a Dilma é presidenta. Ele financiou recursos para sustentar os profetas que eram perseguidos por Jezabel e o rei Acabe. Ele foi lá, ele era servidor público, ele era funcionário do rei Acabe, ele contratou um financiamento, ele era funcionário público, ele era servo do rei, ele era o servo direto do rei Acabe, Ovadias. Só que ele pegou um financiamento e ele sustentava os alunos dos profetas. E ele morreu. Ele morreu sem profetas. Ele financiou 100 profetas. E ele morreu com a dívida. Então os credores dos BRICS falou: agora os teus filhos são nossos. E a viúva recorreu ao profeta. Qual profeta? Elias, olha, durante a perseguição dos justos, o meu esposo se arriscou, financiou e escondeu 100 profetas sustentando com pão e água. Agora chegou a cobrança da dívida e os meus filhos estão sendo levados como pagamento da dívida. O que o profeta fez? Como diz o Juan Pablo, milagre! Milagre para quem, pessoal? Para quem que isso é milagre? De você pegar um recipiente que há um... E olha que tá fácil de explicar, sabe por quê? O azeite está caríssimo. Tá fácil vocês me entenderem agora. Ele pega um recipiente de azeite e fala para os filhos da viúva: traga mais vasilhas. Trouxe balde, bacias, outro balde, mais baldes, tambores. Aí ele pega aquele recipiente que tem não sei quantos ml, talvez meio litro de azeite puro. Ele vai falar assim: agora despeja, enche esse balde, enche o outro, enche o outro, enche o outro, enche. E foi enchendo, e os meninos falaram: acabou os recipientes. Aí o profeta falou: tá, agora vocês vendam esse azeite, paga os credores e viva do resto. Pessoal, aí na Haftará está o outro milagre da Shulamita. Era a mulher piedosa, rica. Ela era rica, ela não devia favores a ninguém e nem ao próprio Deus, no bom sentido. Me entendam o que eu estou falando. E foi generosa com um tzadik. Ela viu o profeta passando, subindo, ela falou: vamos fazer aqui, como que nós chamamos hoje? Airbnb, o aplicativo que nós nos hospedamos. E ela falou: vou fazer aqui uma suíte para o homem de Deus que passa por aqui. E o homem de Deus começou a receber aquela generosidade e ele ficou constrangido. Falou: rapaz, eu... Conversando com Geazi. Ele falou: Geazi, eu estou olhando e pensando como retribuir a generosidade dessa mulher. Ela é rica. Não há o que eu possa fazer que venha superar a generosidade dela. O que eu poderia fazer? O profeta se incomodou com isso. Aí o Geazi, esperto, e falou: olha, há uma coisa que ela não tem e que pode ser feito. O que ela não tinha? Filho, ela não podia ter filho. Porque quem que limitou ela de não ser mãe? Quem? Não, a natureza. A natureza disse, o universo falou para ela: você é das que não é para ser mãe. O profeta falou: boa ideia. Mandou chamar a mulher e falou: olha,
no ano que vem, você terá um filho no teu colo. Como que a mulher reagiu? Falou, Senhor, não brinque com a tua serva. Olha, Senhor, não faça tal brincadeira. Eu já aceitei que eu não posso ser mãe. Não faça isso comigo, se o Senhor não puder prometer. O que aconteceu? Ela se tornou mãe. Aí que está, pessoal, o limite. Você se conhece como judeu, como judia? Qual que é a tua relação com Deus? No que difere com os demais povos? Você se relaciona sempre com Elohim ou você consegue ultrapassar além disso? Porque a natureza era a forma de que até a esse momento Abraão se relacionava com Deus. Abraão ultrapassou muito esse limite. O filho da mulher nasceu. E depois o filho morreu. Ela pegou o seu cavalo, passou por todas as pessoas pelo caminho, com seu filho morto no quarto. Ela trazia um espírito de angústia, mas por quem passava ela dizia. O que ela respondia? Vai tudo muito bem. Vai tudo muito bem. E ela passou por várias pessoas afirmando isso. Preste bem atenção. Quando chega se aproximando do profeta, o espírito de profecia dele travou. Cortou o sinal. Caiu o Wi-Fi. Mas o profeta conseguiu ver, e ele não ficou com dúvida, que ela tinha uma angústia. Ela estava angustiada. E ele falou, Geazi, vá, depressa. E saiba o que está acontecendo. E Geazi se antecipou e falou, vá bem contigo, senhora. O que ela respondeu? Vai tudo muito bem. Minha conversa não é com você. Quando chega diante do profeta, ela diz assim, eu falei para o senhor não brincar comigo. Não brinque comigo. Eu não te pedi isso. Eu não pedi isso para o senhor. Meu filho está morto. E ele falou, Geazi, pega o cajado, meu manto e corra. Ela falou, não. Porque é o senhor que vai. É o senhor que prometeu. É o senhor que vai. E ela fez o profeta se antecipar e trazer o quê? E trazer o quê? Por que o judaísmo iria acreditar do Lázaro que sai da cova, do outro que anda pela água, do pão que se multiplica? Porque isso sempre foi comum para quem? Para os descendentes de Abraão, a partir do momento em que ele trouxe o seu sinal. Quando que nasce o filho de Abraão? Depois do quê? Porque ande na minha presença e se aperfeiçoe, não se tratava do nível de impureza de Abraão, mas se tratava da vontade de Deus de se revelar a ele. Era a forma como Deus queria se manifestar além. Porque o que aqueles homens falaram aos pés do Sinai, dizendo, não pode o homem ouvir Deus e continuar a viver. Moshe, quando esteve no momento da revelação dos 13 atributos de misericórdia, ele falou assim, Hashem, permita ver as tuas faces. E Hashem falou, não pode o homem me ver e continuar a viver, mas eu vou te proteger à minha maneira. Por quê? Hashem sempre achou uma forma de se revelar além da natureza para quem? Para quem se aperfeiçoa. A visita que os anjos estão fazendo agora para Abraão foi que aos 99 anos Abraão circuncidou. Ele, o seu filho Ismael e os homens da sua casa, não foi? Quando do terceiro dia convalescendo da sua recuperação da Brit Milá, ele recebe a visita de três
visitantes. 3 visitantes. Porque os anjos, dona Hannah, os anjos é a forma como o mundo conhece Deus. Quando Hashem age um pouquinho além da natureza. Porque foi o que Moshe não aceitou. Depois de ter uma relação tão íntima com Deus, Hashem falou assim, depois do pecado do bezerro de ouro, que Hashem decidiu não destruir o povo, porque Moshe pediu, ele diz assim, tá bom, também farei isso. Não destruirei o povo. Também darei a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. E eu colocarei o meu anjo que vai adiante de vós e vos dará a terra que prometi. Aí Moshe falou assim, se as tuas faces não forem conosco, de nada nos adiantará. Agora que o Senhor nos colocou para ser nação sacerdotal, nós não queremos nada menos do que isso. São 55 profetas entre homens e mulheres. Depois de Abraão. Vocês entenderam por o ceticismo? Vocês precisam de milagre. Nós precisamos de milagre, pessoal. Por que Josué conseguiu, através da sua fala, ordenar a natureza? Porque ele expandiu. Moshe era aluno de quem? Yehoshua era aluno de quem? Quem que era o professor de Yehoshua? Moshe. Veja que da experiência de Moshe, de legislador da Torá e de libertador do povo, veja o que Yehoshua conseguiu expandir. Quando ele estava em desvantagem na guerra dos Amalequitas, o que ele ordenou à natureza? Você entendeu, pessoal? Por que os hebreus não são comprados com milagres? Porque isso se tornou comum para quem? Para Israel. É. Se tornou comum. Os hebreus saíram do Egito com coisas que eles já começaram a se acostumar. O mar se abriu. É por isso que as pessoas não conseguem entender a alma judaica. Hashem falou assim, olha, Yeshurum, eu sei que vocês vão engordar e vão dar coisas. Por quê? Porque é uma relação de íntima, mas que essas coisas se tornam comum, o que não é para os outros. Os outros é um grande milagre, é um profeta, é um Messias, ou é Deus. Quem ultrapassa as leis da natureza, ele pode ser confundido com o quê? Com o próprio Deus. Com quais leis ele usava, eu não posso falar aqui. Porque nós temos cristãos assistindo a nossa programa. É importante que eles estudem e saibam. Isso não está desfazendo nada, mas aprimorando as nossas compreensões. Porque o nascimento, nós falamos do nascimento da filha da mulher rica, não foi? A Shulamita. Teve filho quando a natureza tinha determinado que ela não podia ser mãe. A natureza tirou o filho dela e a natureza devolveu o filho dela. Qual foi o profeta?
não sei, o profeta fez queimar um sacrifício contra as divindades de Baal e outras coisas. Não foi a declaração do pontífice da idolatria, Itró, Jetro, que chegou em Moisés e falou assim: verdadeiramente o Deus de Israel é acima de todos os deuses, porque os egípcios criaram da visão da natureza, então, o Nilo, o deus da fertilidade. O cabrito é deus disso. Cada força da natureza, que é a ação do próprio Deus, eles estabeleciam uma divindade diferente. Então, a libertação do Egito, todas as divindades conhecidas do Egito foram subjugadas pela força do Deus dos hebreus. Se o Nilo era uma divindade, ele foi humilhado, porque a sua água se transformou em sangue, matou os seus peixes e apodreceu e cheirou mal. Todas as divindades pelas quais o Egito se valia, porque são forças de Elohim. Nós tivemos a mudança de nome da Lourdes Abigail para Rafaela, não é? Que significa refuá. Refuá El. El não é o nome de Deus. El é a força de Deus. Então, quando eu falo refuá El, eu estou falando a força da cura, que é a força de Deus. Mas Rafael, ele não é um anjo, ele não é um Deus da cura, ele é uma força de Deus. O Gabriel, Gevurah El, não é um Deus, é uma força divina. Entenderam? Então nós mudamos o decreto através das formas como nós passamos a natureza. A natureza falou: a Lourdes, Abigail vai padecer de uma doença grave. Aí nós rezamos pela cura. E se nós mudarmos o nome, então nós violamos a lei da natureza para trazer a cura através da mudança do nome. Aonde as orações, ela vai trazer o seu devido efeito. Foi por isso que Deus mudou o nome de Avram para Avraham. Foi por isso que ele mudou o nome de Sarai para Sara. Da primeira vez que Hashem muda o nome para mudar a sorte. Por quê? A partir do momento da Brit Milá, Avraham, ele chegou à proposta inicial: ande na minha presença e se aperfeiçoe. Ele arrancou a imperfeição de que nascem os homens. Por que Sara teve o nome mudado? Porque as mulheres, ela tem um nível de pureza e de profecia superior à dos homens. Mas a partir do momento que o seu Senhor foi circuncidado, ele chegou também a um nível de profecia maior do que ele tinha e do que Deus desejava se relacionar com ele. Então, a partir desse momento, também ela passa a mudar o nome. E aí, a natureza tinha impedido Sara de ser mãe, não tinha? No momento em que ela podia dar filhos. E qual foi a resposta que ela deu à mensagem dos anjos? Eles riram. Pode o meu Senhor, sendo velho, porque a ela a natureza impediu de ser mãe. E Avraham cessou o período dele. E ela diz: pode o meu Senhor, sendo velho, ser pai? E ela riu. E riu-se. Riu-se. Porque agora Avraham, ele ultrapassa o nível de relacionamento com Elohim. E ele passa a tratar com El Shaddai. Ele passa a ultrapassar a lei da natureza. E aí, quando nasce Isaac, veja que quando foi desmamado Isaac,
Sara também decide que devia despedir o filho de Abrão com Agar. O Midrash diz que quando ninguém acreditava de que aquele filho era de Abraão e nem de Sara. Todos duvidavam. Isso é pegadinha, é armação, é treta. As pessoas falavam. Riam. O deboche. Piadinha. Então, na festa que Abraão promoveu para desmamar o seu filho, foram muitas outras mães com crianças de colo, e naquele dia o leite de todas as mães secaram do peito, e as crianças choravam, esguelavam. E quem é que quem que amamentou essas crianças? Sara. E riu-se. As pessoas entenderam de que Sara tinha ultrapassado a lei da natureza. Daí em diante, pessoal, todos os nossos patriarcas vão sofrer, mas num nível diferente, de que eles não fizeram uso desses recursos. Não fizeram esse uso. José no Egito não fez, Jacó. Não é? A partir de então, como que foi para as outras mães que não podiam ter filhos? Como que foi para Rívica? Como que foi para Rívica? Como que Rívica ultrapassou isso aí? Como que foi? Isaac orou. Inclusive, nesse texto de hoje, Abraão orou por quem? Nesse texto de hoje aqui, Abraão orou por quem? Abraão orou pela cura de Avimelech e de toda a sua corte, porque quando ele deteve Sara, ele sonhou, foi advertido, e o rei falou com Abraão, dizendo: por que escondeu de que ela é tua esposa? Você quase me fez pecar. Agora eu vou te indenizar. Ele mandou lá também dar presentes, mandar gados, e ouro, e prata, e servos. O que Avimelech pediu para Abraão? E diz assim: e Abraão orou para Avimelech, e Deus o curou. Ele foi curado. Então, quando nós temos pessoas doentes, pessoal, o que nós temos que fazer? Nós rezamos pela refuá shelemá dele. Porque quando você compreende o seu lugar no mundo e filho de quem você consegue ultrapassar o quê? As leis da natureza. O médico pode decretar: você não pode ser mãe. O médico pode falar: você está com uma doença terminal. O juiz pode determinar. A natureza pode decretar. Então, o que nós fazemos? Nós aprendemos a orar. Quando o povo chegou diante de Moshe dizendo: não temos água, na morte de Miriam, Moshe se irritou. Diz de que ele e Aharon se afastaram, se prostraram e orou. Nós vamos aprender dos nossos patriarcas que quando nós somos limitados, impedidos, porque nós somos limitados, impedidos para ultrapassar a natureza, o que nós precisamos fazer? Orar. Nós precisamos rezar. Nós usamos dessa lei, desta relação, desta compreensão e do lugar que temos no mundo.
sobre os nossos desafios. Então, a Brit Milá, pessoal, a Brit Milá, ela remove aquele pá, ela remove a impureza, ela te coloca na aliança com Abraão. Porque o milagre da terra, pessoal, não tem promessa. Abraão e nem os patriarcas receberam a promessa de que Deus daria a Torá para eles. Tem? Está escrito? Não está. Deus prometeu a terra de Eretz Israel aos descendentes de Abraão. Aos descendentes de Abraão foram colocados substituindo antigos moradores, os cananitas. Eram circuncidados? Praticavam justiça? Não. Então, quando da promessa da terra, ela diz sobre os seus descendentes que trazem o quê? O sinal da circuncisão, o sinal da Brit Milá. Então, a circuncisão, ela muda o nível. Ela remove uma capa. Sabe o que é uma capa? Ande na minha presença e se... O prepúcio é uma capa. Impede de uma conexão maior. É uma impureza. Então, por que Hashem define uma nação sagrada? Uma nação sagrada que se aperfeiçoe, que se identifique com o sinal de um berite. O berite, o que é o berite? Aliança. Aliança do quê? A aliança da circuncisão. E os árabes também têm, porque Ismael foi circuncidado aos 13 anos. É por isso que o nosso objeto de conflito com Ismael é sobre território, porque Deus prometeu que os moradores do território que prometeu a Abraão trariam o seu berite, a sua aliança. Por isso que Esav não tem interesse nessa briga. A briga de Esav com Jacó não é sobre território, é sobre a preferência divina, mas a competitividade que temos sobre o território aonde é instalado, ou deverá ser instalado o Beit HaMikdash, é porque eles também reúnem direitos e méritos de que Hashem garante aos descendentes deles. A promessa está aqui. Eu farei dele multidão de povos. Será selvagem, a mão dele estará sobre todos, a mão de todos estarão sobre eles. Há promessas. Por isso que o pacto de Abraão, feito no século XXI, ele é tão importante para Israel. Ele é importante para o sionismo, ele é importante para judeus de todas as partes do mundo. Que inclusive nós temos agora uma nova mudança com o governo de Donald Trump. Todas as pastas das relações internacionais foram senadores que defenderam Israel durante as omissões de Biden. Biden protegeu Israel como defesa, mas omitiu o seu direito de lutar. O pragmatismo de um novo governo agora é o seguinte: qual que é a diferença? Biden atuava em proteger Israel. O Irã vai atacar, manda para lá os... Como que chama? Os porta-aviões. Manda para lá os porta-aviões. Aí, quando Israel tem que atacar o radicalismo do Hamas, do Hezbollah, do Irã, os Estados Unidos falavam, não, vocês não podem atacar. Então, a atuação do governo Biden é mais numa diplomacia de isolamento. Se mostrou fraco. Não funcionou. O governo Trump vem numa medida intervencionista. Não é sobre sanções,
sobre diplomacia. Passou do limite, vamos intervir. Entendeu? Esse intervencionismo é o que Israel precisou e precisa no atual momento. Não podemos permitir que o Hamas volte às suas forças. Não podemos permitir que o Hezbollah volte às suas forças. Por quê? Porque não há interesse sobre coexistência com Israel. Não há interesse em coexistir. O interesse deles é único, é destruir, acabar com os judeus, acabar com o sionismo. O mapa que a Gleice Hoffmann estava manifestando, ele coloca o mapa de Israel sem Israel. Do lado, uma mão esmagando a bandeira americana e israelense. É isso. Não há interesse em falar, não, vamos criar um Estado palestino e existir com Israel. Não. O interesse é, tira Israel, acaba com Israel. Então, é isso que muda nessa mudança de governo norte-americano, nessas relações. E quando que Israel vai precisar de milagre para se defender das ameaças? Guerra dos 6 dias, Guerra do Yom Kippur, Guerra de 48. Todos esses conflitos mostrou ao Ocidente o quê? Por que hoje existe muito mais cristãos rezando pela paz de Jerusalém? Por quê? Porque havia uma desproporção de 400 mil efetivos israelenses lutando contra 800 mil soldados da coalizão egípcia, muito bem armada pela então União Soviética. Não havia as condições, espaço, momento, oportunidade de que Israel pudesse subsistir a nenhuma dessas guerras. E o mundo cristão olhou o milagre da terra com o povo sagrado. Então eles entendem que Israel ultrapassou os limites da natureza. Então, os reformadores que existiram antes de 48, que falavam que Israel jamais será reconstruída, os judeus nunca voltarão para lá, mudou. A teologia teve que mudar. Porque todas as palavras que os profetas trouxeram sobre a criação do Estado de Israel cumpriu-se com exatidão. A guerra de Yom Kippur, Israel estava sozinho, nem os Estados Unidos estavam protegendo Israel. Os Estados Unidos só passou a ser aliado de Israel em 73, quando Golda Meir falou: nós vamos soltar o nosso poder de dissuasão e acabar com a guerra. Ela ia iniciar um conflito nuclear. E os americanos falaram: não, calma, nós vamos ajudar. Dali, de todos esses conflitos, o mundo cristão passou a ver Israel lutando para além da natureza. Começaram a perceber que havia uma força além da natureza. O Pentágono tem um relato do conflito de 67, que chama Guerra dos 6 Dias. E eles perguntaram para os dois lados do conflito para entender por que Israel conseguiu reverter as condições daquela guerra. Eles perguntaram para os sírios: por que vocês, com maioria esmagadora de blindados, abandonaram os seus blindados diante de uma proporção de 1:10? Um tanque, um blindado israelense para cada 10 sírios. O que eles responderam? Porque atrás dos blindados israelenses tinha um exército de anjos. Saiu algum Messias da Guerra dos 6 Dias? Saiu outro Messias da Guerra de 73? Não, pessoal. Não. Então, a Brit Milá,
que vai ser circuncidado também Isaac agora ao 8º dia, ela é necessária. Ela é necessária. É um pacto, é um berite. É um berite. O Shabat é um berite olano. A circuncisão é o pacto de Abraão. Quando nós nos tornamos filhos de Abraão. E aí, pessoal, prestem bem atenção. Na próxima semana, Isaac está vindo ao cenário e vai chegar também Jacó e Esave. Vamos entender mais um pouco sobre o protagonismo de que exercem essas lideranças hoje no mundo do século XXI. Mas não desistam de conhecer sobre vocês mesmos. E o principal agente que expande a nossa mente, que expande a nossa consciência, que expande a nossa relação, é o estudo da Torá, que permite um autoconhecimento. Nós precisamos ter autoconhecimento de quem somos e do efeito que a Torá tem sobre nossas limitações, sobre as nossas vantagens, sobre as nossas capacidades. As pessoas dizem assim, por que os judeus são ricos? A riqueza não está, ela não está além da natureza. A riqueza está na natureza. É a forma como a natureza responde a cada estímulo. O judeu não precisa ultrapassar a lei da natureza. São decretos. São decretos que estão fixados na natureza. Porque antes disso, Abraão encontrou com Melquisedeque, que diz, bendito sejas tu, Abrão, do Deus Altíssimo. E aí, depois desse encontro, que Abraão deu o dízimo de tudo, diz assim, e Abraão ficou mais rico. Abraão, ele não tinha ainda ultrapassado a lei da natureza, da circuncisão, de um outro nível da relação consagrada. Não tinha. Essa atuação da riqueza, até os muçulmanos e os cristãos conseguem. Não há segredo falar, não, por que os judeus são ricos? Qual que é o segredo? Não. Você não precisa chegar a um nível de conversar com um elemento que vai para além dos limites da natureza, que seria a força de El Shaddai. Está baixo. Está aqui. Está escrito. Não está nos mistérios da Cabala, não está no ocultismo. Está aqui. Está aqui as respostas. O universo devolve. O universo recompensa. Porque essas leis estão fixadas na natureza. Abraão não saiu de Ur dos Caldeus para ficar rico. Abraão já saiu rico de lá. Abraão já saiu rico de Ur dos Caldeus. Ele saiu com 318 homens. Quem tem 318 funcionários, ele está morando em que lugar da sociedade curitibana hoje? No Alphaville. É onde Abraão estaria morando. Quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele não rezou, ele não fez nenhum nada, porque ele já era rico. Então era mais rico do que eu pensava. Estão entendendo? Não tem nada a ver com segredo, pessoal. Porque essas coisas já estão fixadas na natureza. Só que na natureza tua, da tua existência, da sua relação, aqui ó, as respostas
Você não precisa ultrapassar os limites para entender por que a natureza, por que o universo não está dando o que já é teu. Você acha que tem que vir um cabalista para responder isso para você? Ou a película da preguiça que está nos impedindo de ter o que já é nosso? Entendeu? Isso aí não é milagre não, pessoal. O judeu que sai do holocausto, sem pai, sem mãe, sem esposa, ele vem para um país totalmente estranho e se torna os maiores empresários do país. Você acha que isso aí é milagre? É milagre? Não é, não. Não é milagre. Jacó desceu com todos os bens confiscados do dote que poderia comprar para casar-se com Rahel. Ele sai de lá mais rico que Labã. Ele saiu mais rico do que Labã. Então, o que nós aprendemos das mitzvot hoje? Precisamos compreender a circuncisão. A circuncisão te coloca dentro da aliança com Abraão. Remove o impedimento, porque o objetivo de uma nação sagrada é que, através dela, Deus tem o desejo de se relacionar com todos os povos. Que mitzion tecê Torá, de Sião sairá a lei, e a palavra de Deus de Jerusalém. Deus tem intenção de se revelar para muito além de Israel. Não podemos ficar chamando os outros de goi, de idólatra. Você gosta de ficar xingando os outros de idólatra? Ao goi. Não é isso. Não é essa a proposta. A proposta é expandir. É isso que Deus deseja. E não há outro motivo pelo qual fomos espalhados. Fomos espalhados para influenciar, despertar nas pessoas o interesse de uma conexão além do que ela já tem. Os cristãos têm Jesus para que por meio deles eles falem com Deus, um intermediário. Isso só é proibido para nós judeus. Nós judeus não podemos usar Abraão, nem Moisés, nem Elias e nem Jesus como intermediário. Nós temos que tratar direto com Deus. Mas eles têm isso, é o meio de que eles se comunicam com Hashem. O rabino diz: idolatria é aquilo que nós sabemos ser idolatria. Então, é relatividade, é a visão que cada pessoa tem do mundo, nos seus limites. Então, o que pode ser idolatria para um católico, pode não ser para alguém que está de uma matriz afro-brasileira, pode não ser para quem está na Adventista, na Assembleia. Cada um tem sua visão do que é idolatria. E aquilo que ele acha ser idolatria é idolatria para ele. Mas para o judeu, papo reto, Vidal. Direto com Deus. A nossa relação. Por isso que ele diz assim: eu pessoalmente tirei vocês do Egito. Vocês não podem tratar de outra forma. E nem de forma indireta. O bezerro de ouro não representava Deus, representava Moshe. Eles colocaram um intermediário para falar entre eles e Deus. Hashem abominou. Não é isso que eu propus. 72 nomes. As pessoas falam: preciso conhecer Cabala. Eu preciso conhecer Cabala, eu preciso eliminar aí os caminhos, eu preciso chegar direto nos objetivos. Devarim 29, 29.
as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para cumprirmos com todas as palavras desta lei. As coisas reveladas pertencem a quem? A nós. E o que nós queremos saber? O que nós queremos acessar? O que não está permitido, não que não está permitido. Nós queremos chegar no doutorado sem ter feito ensino fundamental. É uma pretensão ousada. São níveis. São níveis. Mas nós queremos saber os nomes. Nós queremos burlar as etapas. É permitido. Cabala é o último nível da interpretação da Torá, da espiritualidade judaica. As pessoas querem buscar riqueza, querem buscar outras coisas ali. Não é isso, não é a proposta dos nossos sábios. A proposta é, como que é? 5 anos, Pirkei Avot. Aos 5 anos, o estudo da Torá. Aos 10 da Mishnah. Aos 13 do Talmud. Tem cristãos estudando Cabala. Ninguém falou que eles não podem. Né? Ninguém falou que não pode. Mas e as etapas? Porque a Torá é a base. Quem compreende Torá, a tradição, os costumes, ele está melhor preparado para transitar no mundo da espiritualidade judaica. Não vai ficar louco. Não vai se perder. E vai conseguir trazer as conexões exatas. Por quê? Porque ele entende que ele chega lá na compreensão da mística judaica, ele vai conseguir conectar Deus com a humanidade, porque não foi essa a proposta que Hashem fez para os justos. Ande na minha presença e se aperfeiçoe. E se aperfeiçoe, ele é gradativo. Tem que respeitar os ciclos, as etapas. Você não pode fazer vestibular sem ter passado pelo ensino fundamental. Você não pode fazer doutorado sem ter feito a graduação. Não tem como. Né? Mas não de que não pode. Que aí vai. Mas os que vão se perdem. Eu conheci um cristão, eu conheço porque ele está vivo, eu não posso falar o nome dele, e ele é um cabalista. É um cabalista. Foi uma experiência incrível. Por quê? Porque agora ele entende que o mundo é uma matrix. Esse copo não existe, você não existe. Você existe, mas essas coisas aqui não existem. Ele está bem perto da psiquiatria atendê-lo. Pertinho. Homem de negócios, influente na sociedade, mas para ele o mundo é uma ilusão, é uma matrix. E eu fiquei com dó. Aí eu tentei explicar um pouco da Torá, ele falou, não. Não tem base. Não tem base, pessoal. E se vocês conversarem com ele, vocês têm que se controlar para não rir da situação.
porque assim, não é cômico, assim, ele é inteligente, tem coisas que falam com sentido, mas você vê que ele está levitando assim, no nada, não há base nenhuma, não há fundamento. Quando Moshe, para encerrar, quando Moshe falou assim para Yehoshua, Yehoshua era seu aluno, Josué era o aluno de Moshe. Soube que Eldad e Medad estavam profetizando no acampamento deles, lá na tenda deles, e porque Moshe separou 70 homens para auxiliá-los, de que cujo espírito de Moshe seria tirado dele, dividido para 70 homens, e 2 dos 70 ficaram em suas tendas, Eldad e Medad, e começaram a profetizar. E aí Yehoshua correu e falou: Moshe, prenda-os, porque Eldad e Medad estão profetizando em seus acampamentos. O que Moshe respondeu? Mas tem tu ciúmes por mim, menino? Oxalá todos sejam profetas. Moshe respondeu à intenção de Deus. Deus quer se revelar. Como que Deus se revela? Como que Deus se revela? Como? Como que Deus se revelou no Sinai? Através da sua lei. 613 mandamentos. 248 mandamentos positivos. 248 órgãos. 365 mandamentos proibitivos. 365 nervos. Quando você conhece a Torá, você expande o autoconhecimento. Quando você conhece a Torá e se autoconhece, você passa a compreender Deus de forma sobrenatural. Eu gosto do filme, vou falar de novo. Lucy. É uma ficção científica. Mas eu consigo ver nessa ficção científica. Vocês vão assistir e falar: o Samuel é louco mesmo. Tá bom. Mas não estou tomando ainda como que é? Lá mostra que um acidente químico, alguém que está expandindo, assim, ó, ela chega a níveis de ultrapassar as leis da natureza, as leis do universo, assim, ela vai chegando do que a ciência ali na ficção científica diz do que pode ser alguém usando as suas capacidades em níveis, ela vai falando assim, 10%, 20%, 30%, como que o homem começa a se desintegrar da matéria, que é mais ou menos o que o cristão cabalista, ele está quase que, a sua consciência está querendo se desprender da alma, mas ele, não sei, ele não vai conseguir, porque ele não tem as bases. Mas no filme mostra uma expansão da consciência, do conhecimento, a que níveis que o homem pode chegar. Que foi mais ou menos, na minha opinião, é a opinião do Samuel, aí vocês podem chamar ele de louco depois que assistir o filme, vocês vão entender que quando os hebreus no Sinai falou: pare, fale tu, Moshe, porque não pode o homem ouvir Deus e continuar a viver. Eles estavam também saindo assim, eles estavam saindo das suas limitações. E foi o que Hashem falou: não, Moshe, eu vou te proteger à minha maneira. Não pode o homem ver Deus e continuar a viver. Mas é a forma como Hashem pretende se revelar para a humanidade. Mas a humanidade precisa se aperfeiçoar. Então a era de Mashiach, ele vai fazer com que a humanidade vai se regenerar, a humanidade vai se aperfeiçoar a ponto que o profeta diz assim, ao nível, ao tempo, ele diz, e cada um, e não será mais necessário dizer conheça a Deus. Por quê? Porque todos conhecerão a Deus. Todos conhecerão a Deus. Então, da resposta de Moshe, ele diz, tens tu ciúme por mim?
tomara que todos sejam profetas. Então, pessoal, quando você consegue se aperfeiçoar, você não entra no mundo você não entra no mundo egocêntrico. Você começa a querer compartilhar. Você começa a falar, Pedro, você viu o que eu estou vendo? Você está conseguindo entender o que eu estou entendendo? Você começa a se sentir solitário quando as pessoas não estão entendendo o seu nível de compreensão, o seu nível de experiência. Você começa a se sentir assim, intelectualmente solitário. Porque tem coisa que você vai querer falar, mas não posso ser compreendido. Não posso ser compreendido. Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todos sejam profetas. Tomara que todos cheguem nesse nível de compreensão. Tomara que todos cheguem a esse nível de elevação. Porque hoje nós chegamos à elevação de Abraham. Abraham se elevou depois de 25 anos. Ele se elevou a ponto de que agora Hashem aprimorou. Ele foi preparado. É mais ou menos assim. O mundo não está preparado para a forma como Deus deseja se revelar a eles. Entenderam? E nessa missão nós não estamos sozinhos. Existe a participação do cristianismo, existe a participação do islamismo, existe a participação das outras culturas pelas quais Deus se manifestou de forma e de níveis diferentes. Mas é através de Israel, é através da Torá, é através de você que o mundo vai chegar a um nível de elevação, de aperfeiçoamento, a ponto de que não será mais necessário conheça a Deus. Por quê? Todos conhecerão a Deus. Todos terão compreensão de Deus. Você está vendo o que eu estou vendo? Sim. Você entendeu o que eu entendi? Sim. E você vai se sentir normal. Tem coisa, eu conversei, eu já vi vários professores de Cabala, porque eu gosto, e eu gosto porque eu não entendo muito, eu queria entender mais. Aí, de todas as minhas experiências, eu vou contar uma para vocês. Eu fui para Santarém do Pará, visitar amigos de uma comunidade emergente. Lá eu conheci, no Ravidalá eu conheci uma pessoa com quem eu queria ficar mais tempo com ele. Quer saber o nome do justo? Vocês não vão acreditar no nome. Damião Meira. Damião Meira é um professor da Universidade Federal. É um professor da Universidade Federal. Aí, ele estudou na USP, o doutorado dele. E durante esse mesmo período ele teve um importante professor de Cabala. Ele é doutor em física quântica. Ele é um cientista. Ele não é professor, ele é cientista. Ele viaja às grandes... Ele estava chegando de Nova York quando ele chegou ali para participar da Havdalah. Estava chegando no aeroporto, literalmente, de Nova York. Ele é um cientista de física quântica. Mais humilde, simples. E ele começou a falar. Ele não estava me ensinando. Ele estava falando de experiências dele assim, que ele me tirou do chão e me levou para outras galáxias assim que vocês não podem compreender, que em 20 minutos de conversa, e ele não faz nem ideia para onde eu viajei. Ele mesmo não faz nem ideia para onde eu fui. Em 20 minutos. Em 20 minutos, pessoal. Ele me fez compreender coisas que me quebrou paradigmas assim que vocês não fazem ideia. É como se você pulasse etapas assim, de uma experiência de conhecimento. Não mordi a testa, não comecei a babar, nada disso. Mas sei aonde é possível viajar quando nós temos todos os elementos corretos. Ele não dá palestra de Cabala, ele não tem canal de Cabala. Não.
Ele não está entre os nomes que ensinam cabala. Ele não diz que é cabalista. Entenderam? Mas entre os grandes nomes das autoridades cabalistas que nós conhecemos, eu não consegui me aproximar da experiência que eu tive em 20 minutos conversando com ele. Entenderam? Ele não tem artigos, ele não tem livros sobre cabala, ele não dá palestra, ele não tem canal, ele não diz, sou cabalista, não. Ele falou para mim, eu estudei na USP, em São Paulo, e lá tinha um importante rabino que me ensinava a cabala escondido, porque ele não podia me ensinar cabala. Ele me ensinava escondido. E aí ele começou a me explicar a Torá no Sod, como se ele estivesse falando com uma pessoa do mesmo nível, porque ele me respeitava, ele estava feliz com a minha presença. Que bom, Shemuel, que você está aqui. Então, na verdade, ele achava que eu estava aqui e ele aqui. E não. Era ele que estava aqui e eu aqui. Mas a todo momento ele pensava que estava falando com ele. Não, de igual para igual não. Ele falava com respeito, com sinceridade, ele falava com temor. É como se eu tivesse aqui acima. É como se eu tivesse superior a ele, com toda a reserva, com todo o cuidado. Ele teve todo cuidado para começar a me ensinar coisas do Taná e do Torá, numa interpretação que eu não tive experiência em nenhuma outra literatura. Ele me fez assim andar num tempo de 20 minutos assim. Já assistiram aquele que ultrapassa com o carro lá, como que chama? De Volta para o Futuro. Eu fui ali, entendeu? E na verdade não. Ele tinha um nível de superioridade, de uma experiência que eu não tive. Entendeu? Muito humilde, muito simples.